Eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta lá no Evangelho de Mateus, que nós lemos no início do culto, no capítulo 24. Eu vou ler só a partir do verso 37 agora. Do 37 ao 44. Evangelho de Mateus, capítulo 24, a partir do verso 37 agora. Diz assim o texto. Agora eu vou fazer a leitura na NVI. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Amém? Esse é o nosso texto. Quando eu estava meditando nesse texto e na importância deste aviso que Jesus dá aos seus discípulos, eu me lembrei de um aviso muito importante, ou de alguns avisos que eu recebi uma ocasião. Isso foi na década de 90, quando eu fiz a minha primeira viagem de avião. Eu não tinha experiência de viajar, trabalhava numa companhia siderúrgica, e o meu chefe me escalou para fazer um trabalho na unidade lá em Minas Gerais, e eu então viajei sozinho de avião pela primeira vez. É óbvio que eu não falei para ninguém que era a primeira vez, e é óbvio que eu não falei para ninguém que eu estava com medo. Era um avião de pequeno porte, um modelo Brasília da Embraer, que levava apenas 30 passageiros. Então não foi uma viagem muito confortável. E eu também não fui para os aeroportos internacionais de Belo Horizonte, Pampulha, acho que é um deles. Eu fui até a cidade de Ipatinga, no aeroporto da Uzi Minas, que era um aeroporto particular daquela indústria. Como era a primeira vez, eu entrei, procurei o meu assento, e quando a aeromoça se coloca lá na frente, quem já viajou de avião ou quem assistiu algum filme, sabe que ela começa a dar instruções para aquele voo. E eu então me sentei ali e fiquei prestando muita atenção no que ela falava, porque afinal de contas, se houvesse alguma coisa, se acontecesse alguma pane, alguma coisa com aquela aeronave, eu tinha que saber o que fazer para sair vivo dessa, né? Então, à medida que ela ia dando as informações, os meus olhos iam procurando. Por exemplo, quando ela dizia do cinto de segurança, que ele deveria permanecer afivelado durante todo o voo. Você não deveria soltar o cinto. Então eu já coloquei o meu cinto ali e permaneceu afivelado. Aí ela disse que máscaras de oxigênio cairão do alto da sua cabeça em caso de despressurização da cabine. Eu não quis nem saber o que era isso, mas eu fiquei imaginando. E ela dá instruções: olha, se isso acontecer, você coloque a máscara como deve ser presa, não procure ajudar ninguém antes de você estar com a sua máscara. Aí segue, tem 2 portas de emergência, uma no meio e uma atrás. Se caso você precisar descer ou sair do avião de uma forma de emergência, então essas portas se abrem, a instrução de como abrir as portas, e eu assentado ali na minha cadeira, né, olhando para tudo aquilo. E por fim ela disse que se o avião precisar pousar na água, o assento que eu estava usando poderia ser utilizado como um salva-vidas. Então aquela ansiedade minha, que era um outro nome para medo, aumentou. Só que quando eu observava aquelas informações com muita atenção, ao mesmo tempo eu percebia que nenhum outro passageiro estava preocupado com aquelas informações. E eu tive vontade de dizer para eles: vocês não estão se ligando não, que se der alguma coisa errada com isso aqui, nós vamos morrer, e o que ela está falando aí é importante para nós sairmos com vida, para sobrevivermos. Interessante que, independentemente de ter ou não a atenção daquelas pessoas, a aeromoça profissionalmente
passou todas as informações. E só depois que ela terminou as informações e desejou boa viagem, foi que o piloto começou então os procedimentos para a decolagem daquele avião. Por que eu estou contando essa história para vocês? Porque eu cheguei à conclusão que eu estava com toda aquela tensão e atenção às informações, porque era a minha primeira vez voando. E provavelmente todos aqueles outros passageiros estavam acostumados a viajar. E por estarem acostumados a viajar, provavelmente eles estavam cansados de ouvir aquelas instruções. E eles ouviram a primeira, ouviram a segunda, a terceira, a quarta. Então naquele dia, que era a primeira vez para mim, que aquelas informações eram extremamente importantes, a maioria dos passageiros, naquela época não existia celular, né? Eles preferiam olhar as revistas ou os jornais que ficavam à disposição dos passageiros nas poltronas. E eu me lembrei disso porque é justamente isso que Jesus faz no capítulo 24 de Mateus que nós lemos. Nós fizemos aquela leitura extensa. O que Jesus está fazendo ali, nada mais, nada menos do que dar um aviso importante para os seus seguidores. Lembre-se de que ele estava no Monte das Oliveiras e os seus discípulos perguntam para ele: Senhor, como será? Como se dará essas últimas coisas? Como será o dia da sua vinda? E Jesus então informa, Jesus adverte, Jesus fornece essas informações importantes. E eu repito, ele diz: como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles não perceberam. E então veio o dilúvio e os levou a todos. E Jesus termina essa frase dizendo: assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Por isso o nosso tema hoje é: não ignore os avisos. Eu confesso que hoje, depois de viajar algumas vezes, eu também acho que é desnecessário ouvir o que a aeromoça está dizendo. Mas eu fico pensando também, e se acontecer um incidente? E se você precisar usar máscara? E se você precisar se preparar para um pouso de emergência? Então é muito importante estar atento aos avisos. E eu repito, Jesus não deu esses avisos aqui por obrigação do seu ofício. Ele fez isso absolutamente por nos amar. A mim, a você e a toda a humanidade é que ele deu este aviso. Ele se preocupou em nos alertar de que haverá um dia em que ele voltará. E esse dia está próximo. Esse dia é muito breve. Essa história que Jesus resgata é uma história registrada lá em Gênesis capítulo 6, logo após a criação. Nós não sabemos precisar quanto tempo havia passado depois da criação, mas o texto nos informa, e eu quero ler com você. Não precisa abrir a sua Bíblia, eu vou pensar alguns versos apenas do capítulo 6 de Gênesis, para nós entendermos o que Jesus quis trazer àquelas pessoas que perguntaram sobre os últimos tempos, os últimos acontecimentos, sobre o dia da sua vinda. Gênesis capítulo 6 começa dizendo assim: essa é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época e andava com Deus. Então este era Noé. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida em compartimentos e revista-a de piche por dentro e por fora. Verso 17: eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Faça entrar na arca também um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. Armazene todo tipo de alimento, para que você e eles tenham mantimento. Verso 22, Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Agora Gênesis 7,
vai confirmar aquilo que Deus disse a Noé. A partir do verso 17 diz assim: durou 40 dias o dilúvio sobre a terra, e as águas aumentaram e elevaram a arca acima da terra. Verso 21, todos os seres vivos que se movem sobre a terra pereceram, aves, rebanhos domésticos, animais selvagens, todas as pequenas criaturas que povoavam a terra e toda a humanidade. Tudo que havia em terra seca e tinha nas narinas o fôlego de vida, morreu. Todos os seres vivos foram exterminados da face da terra, tanto os homens como os animais grandes, os animais pequenos e os que se movem rente ao chão, e as aves dos céus foram exterminadas da terra. Só restaram Noé e aqueles que com ele estavam na arca. Então é este o quadro que Jesus resgata para responder então aos seus discípulos, aos seus seguidores, a pergunta sobre o fim dos tempos. O que Jesus está ensinando aqui é sobre vigilância espiritual. O que Jesus destaca aqui, o que ele avisa aqui, é sobre estarmos preparados para o futuro. E ele menciona esta geração de Noé, a quem foi proclamado o juízo de Deus. O texto é claro. O texto diz que a humanidade se corrompeu. Os homens, a maldade subiu ao coração humano, e Deus então envia através de Noé uma mensagem, e nós estudamos hoje na escola dominical, uma mensagem de juízo. Deus avisa a Noé e aquele povo, por consequência, de que haveria um juízo, e esse juízo traria destruição sobre toda a terra, sobre todos os animais e sobre todos os seres humanos que não estivessem abrigados na arca. E o próprio texto diz: ninguém prestou atenção, ninguém deu crédito aos avisos de Noé. A Bíblia não diz, mas a gente imagina que o contexto é de que aquele povo achou que Noé era louco. Aquele povo deve ter zombado de Noé. Aquele povo deve ter olhado para Noé e falado: da onde esse cara tirou essa ideia de construir essa geringonça? Eles não conheciam chuva, não chovia sobre a terra. Então imagine o desafio de Noé de obedecer a Deus e construir, empenhar-se numa obra desta magnitude, desse tamanho, do tempo que durou, e durante todo esse tempo sendo desacreditado. Mas assim como nós vimos na escola bíblica dominical hoje, que o juízo que Deus envia sobre Jerusalém era um juízo que já havia sido proclamado, principalmente por Jeremias, mas por outros profetas também, e ninguém acreditou em Jeremias. Jeremias foi ridicularizado, Jeremias foi ignorado, Jeremias foi preso, Jeremias passou por toda sorte de vergonha, mas ele nunca mudou a sua mensagem. Ele nunca, nem por interesse, nem por pressão, ele mudou a sua mensagem. Ele sempre dizia: a Babilônia vai chegar, Nabucodonosor vai tomar essa nação, vocês vão ser levados escravos, e aqueles que não se submeterem serão mortos. E o dia do juízo chegou. Igualmente aqui, o dia do juízo de Deus chegou para aquela humanidade, para aquela geração, a geração de Noé. E o que aconteceu? Eles estavam distraídos, eles estavam desapercebidos, e o dilúvio veio e destruiu a todos. E agora eu pergunto para você: hoje é diferente? Você acha que o mundo de hoje é um mundo convertido? Você acha que as pessoas hoje estão interessadas na mensagem da Bíblia? Você acha que você teria alguma dificuldade para pegar esse texto aqui e tira Gênesis capítulo 6 e muda o nome de Noé e dos seus filhos e diz o contexto dessa história? A humanidade se corrompeu, a maldade subiu ao coração do homem, as pessoas se tornaram pessoas más. Será que isso alguém estranharia? Fala: nossa, onde aconteceu isso? Aonde foi que as pessoas se tornaram más, que os corações se tornaram maus, que as pessoas se desviaram de Deus? Aonde aconteceu isso? É óbvio que ninguém teria dificuldade de contextualizar esta realidade da geração de Noé com a nossa realidade. Eu diria para você mais: o mundo de hoje está tão ou mais corrompido do que aquela geração. O mundo de hoje está tão contaminado, e os corações estão tão cegos, tão desviados, tão cerrados, quanto esteve a geração de Noé. E a geração de Noé foi destruída. E a palavra de Deus diz que haverá um juízo de Deus para a nossa geração. Haverá a volta, a vinda de Cristo. A volta de Cristo será para julgar a humanidade, para julgar o homem pervertido, o homem que abandonou a Deus, o homem que não se importa com a palavra de Deus. E esta é a nossa realidade.
Portanto, a nossa situação, para aqueles que não estão na arca, e nós vamos ver quem é a arca hoje, estão correndo sério risco. Talvez um risco maior ou igual, né? Porque a destruição será como aquela. E qual é o quadro que Jesus diz para nós entendermos? Ele fala, olha, o povo continua, estava comendo, bebendo, casando, se dando em casamento, e hoje o mundo continua assim. As pessoas comem, as pessoas bebem, as pessoas se divertem, as pessoas se casam, as pessoas trocam Jesus por qualquer diversão, as pessoas trocam a palavra de Deus por qualquer outra coisa, e eles estão completamente absorvidos pelos prazeres mundanos. É isso que Jesus queria dizer, havia uma rotina, e as pessoas não paravam para pensar. Hoje nós precisamos pensar, lembra no texto ali que Jesus fala, ai das grávidas, ai daquelas que estiverem amamentando, porque o dia do juízo de Deus será um dia terrível, e o dia do juízo de Deus alcançará todos aqueles que estarão vivendo no mundo, exceto aqueles que estiverem guardados em Cristo, aqueles que entraram na segurança de Cristo, e aceitaram a Ele como Senhor e Salvador, perecerão. Então nós precisamos trabalhar pela nossa vida, pelo nosso coração, pela nossa família, por aqueles que nós podemos. Eu imagino que Noé apregoava este juízo em alto e bom som para todos aqueles que quisessem ouvir. E nós precisamos também apregoar a vinda de Jesus, o tempo do juízo para os nossos dias, a tantos quantos nós pudermos. Então, se as pessoas no tempo de Noé estavam surdas, no nosso tempo elas continuam surdas, cegas, endurecidas para a mensagem do Evangelho. E o que a gente deve fazer então? Pedro nos fala sobre esta banalização do cristianismo. Pedro nos fala sobre a palavra de Deus ser desprezada. Se você quiser, abra sua Bíblia comigo lá na carta de Pedro, na segunda carta, no capítulo 3, a partir do verso 1. Eu vou ler 15 versos, para nós novamente vermos se dá para contextualizar com a nossa realidade. Pedro começa assim, versículo 1, capítulo 15 da segunda carta. Amados, capítulo 15 não, falei o capítulo errado, né? São 15 versos da segunda carta, capítulo 3, do verso 1 ao 15. Amados, esta é a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas, quero despertar a mente sincera de vocês, para que vocês se lembrem das palavras proferidas no passado, pelos santos profetas, do mandamento do nosso Senhor e Salvador, e dos apóstolos lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo as suas próprias paixões, e eles dirão, o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existiam céus e terra, esta formada de água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem, estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disso, para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Aonde, portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhe-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenho em mente que a paciência de nosso Senhor
significa salvação. Olha que conselho, olha que aviso que Pedro traz para os irmãos que já estavam vivendo gerações depois, muito depois de Noé. E o problema continuava sendo o mesmo, as pessoas zombavam, as pessoas viviam o seu bel prazer, as pessoas ignoravam os ensinos dos profetas, os ensinos do próprio Cristo, os ensinos dos apóstolos, para viver uma vida de perversão, para viver a sua vida de pecados. A expressão nos últimos dias aparece muitas vezes na Bíblia, e ela se refere a um tempo na história da humanidade que antecederá o dia, este grande dia, o dia da volta de Jesus. Portanto, eu posso dizer para você, nós estamos vivendo os últimos dias. E será um dia único em toda a história, para o qual Jesus, os apóstolos, e Pedro, um deles aqui, diz que nós devemos estar preparados. Nós devemos estar vigiando, nós devemos estar esperando. Agora, a palavra que Pedro usa aqui, eu quero destacar pelo menos duas delas: escarnecedores. E é esse tipo de gente que Jesus quer que nós percebamos, conheçamos e jamais imitemos. Os escarnecedores são aqueles que duvidam, são aqueles que debocham da palavra de Deus, são aqueles que debocham das promessas do Senhor, são aqueles que dizem que Deus não existe. Você deve conhecer pessoas assim. São aqueles que dizem que o inferno é uma mentira, que o inferno foi uma ferramenta de manipulação criada pela igreja para enganar as pessoas. Os zombadores são aqueles que odeiam esta ideia de um julgamento futuro. São aqueles que debocham de que um dia, segundo a palavra do Senhor, diante do Senhor Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. E haverá um dia que o juízo final colocará os santos no paraíso, os santos na presença de Deus e os ímpios no lago de fogo, na perdição eterna. Os zombadores não gostam dessa conversa. Os zombadores riam diante da afirmação de que Jesus vai voltar. Eles não podem negar que Jesus nasceu, porque a ciência comprova isso. Esse é um fato que não dá para negar. Mas pensar que Jesus vai voltar, isso é um terror para os zombadores. Então eles querem negar todo esse tipo de situação, eles querem negar esta mensagem. E a Bíblia continua falando. Eu estou pregando aqui hoje, muitos pregadores continuam falando, anunciando, mas o povo parece ter se acostumado com esta ideia, parecem ter se acostumado com esta mensagem. Parece os passageiros que voam de avião por aí e ficam distraídos nos celulares, sem se preocupar com os avisos que está sendo dado. Parece que a mensagem não causa mais impacto, parece que as pessoas não se lembram mais disso. E por falar em zombadores, essa semana passada, eu estava aqui na cidade vizinha de Limeira, e estava passando numa avenida, não sei o nome, mas a avenida que fica o fórum da cidade, e alguém escreveu, a gente sempre vê isso, alguém escreveu uma mensagem assim: Jesus te ama. Só que veio alguém embaixo e escreveu assim: mas ele te manda para o inferno. Esses são zombadores, porque eles querem zombar da verdade. É óbvio que Jesus nos ama, foi por isso que ele veio a este mundo, foi por isso que ele morreu na cruz do Calvário, e isso ninguém pode negar. Mas Jesus não manda ninguém para o inferno. As pessoas vão para o inferno porque eles escolhem o inferno, porque eles escolhem dizer não para a arca, eles escolhem dizer não para Jesus, eles escolhem dizer não para o sacrifício de Jesus, eles preferem viver os seus prazeres, eles preferem viver as suas vidas. E Jesus nos ama de fato, e se tem alguém que não quer ninguém no inferno, esse alguém é Jesus. E é por isso que ele manda esses avisos amorosos, é por isso que ele manda esses alertas para o nosso coração, é por isso que as pessoas só vão para lá quando eles dizem não para Jesus, quando eles zombam da palavra da cruz, quando eles zombam do sacrifício de Jesus. Só que tem uma coisa, crendo ou não crendo, a despeito das pessoas acreditarem ou não acreditarem, o inferno existe, e é um lugar terrível. Ele é real, e só vão para lá aqueles que estiverem distantes de Deus, aqueles que negaram a Jesus, aqueles que não aceitaram a mensagem da cruz, a mensagem de salvação, a mensagem de perdão que Jesus declarou morrendo na cruz por nós. A despeito de crer ou não, o inferno está lá.
E a última expressão que nós vemos aqui, ou mais uma expressão que nós vemos aqui, são aqueles que seguem as suas próprias paixões, o apóstolo Pedro diz, ou aqueles que vivem segundo as suas próprias concupiscências. Que tipo de comportamento é esse? É o tipo de comportamento que Jesus disse que haveria nos últimos dias, nos dias que antecedessem a sua vinda. Pessoas que vivem de acordo com as suas próprias concupiscências. São pessoas distraídas, são pessoas vivendo o seu dia a dia, as suas rotinas. São pessoas que não querem, não admitem limites. São pessoas que não aceitam correção. São pessoas que querem ser livres para ser libertinas. São pessoas que vivem livremente nos seus pecados e na sua luxúria. Esse é o tipo de gente que Pedro fala aqui, que andam segundo as suas próprias concupiscências. É esse tipo de gente que nós encontraremos nos últimos dias. Será que você conhece alguém assim? Será que você convive com alguém assim, que nega a Bíblia, que nega Deus, que zomba de Cristo, que fala que não haverá vinda de Jesus, que não haverá céu, que não há inferno? Quantas vezes nós ouvimos isso? A vida é aqui, aqui morre, aqui se paga, não existe eternidade, morreu, acabou. Não. Morreu, começou. Começou para aqueles que morrem em Cristo, começa o gozo. E para aqueles que morrem sem Cristo, começa o tormento eterno. Voltando para o nosso texto. Jesus fala de uma coisa importante aqui. Nós encontramos 2 vezes ele falando sobre separação. Haverá separação. Lá no verso 40, voltando para o texto de Mateus 24, ele diz assim: 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra será deixada. O que Jesus quer dizer com isso? Jesus quer dizer com isso que não é que, então, se eu estiver no campo, ou a mulher que estiver no... Não é disso que Jesus está falando, não é da atividade. Ele está nos dando um exemplo. Ele está nos mostrando que as pessoas estarão vivendo juntas, como nós vemos hoje. Hoje o piedoso e o ímpio vivem junto. O salvo e o perdido vivem junto. O temente a Deus e esse zombador que eu falei vivem juntos. O sagrado e o profano convivem misturados no mundo atual. Seja lá na escola onde você estuda, seja na sociedade em que nós convivemos, seja no seu trabalho e muitas vezes até mesmo dentro da igreja. Essas 2 classes estão lá. Resumindo, os salvos e os perdidos. Aqueles que esperam e aqueles que não esperam. Aqueles que são prudentes e aqueles que são imprudentes. Nós continuamos vivendo. Por enquanto, os filhos de Deus convivem e conviverão com os filhos deste mundo, lado a lado. Mas segundo Jesus disse aqui, isso não será sempre assim. Haverá um momento da separação. Haverá um momento, e esse momento será no retorno de Jesus. Quando Jesus voltar, no dia da sua vinda gloriosa, haverá então a separação. E isso pode talvez chocar alguém, que não conhece o plano todo, que não conhece a palavra de Deus toda. Então quando você olha assim, fala assim: vai ser separado o marido da mulher. 2 amigas de infância estavam lá, moendo junto, trabalhando junto, uma será levada, outra será deixada. 2 amigos de trabalho estarão trabalhando, amigos, chefe, patrão, trabalhando juntos, um será levado, outro será deixado. É óbvio que pode ser o patrão, pode ser o empregado, mas o que eu quero dizer aqui é que haverá uma separação: pai e filho, marido e esposa, empregado e patrão, o pregador e os seus ouvintes, os salvos e os perdidos. Haverá essa separação. E segundo a palavra de Deus, não haverá tempo neste momento para arrependimento. Não haverá tempo neste momento para declarações e muito menos para despedidas. Porque a palavra de Deus diz que será repentino. A palavra de Deus diz que será num piscar de olhos. Não haverá tempo para mudança. É por isso que ele diz: quem estiver no telhado não desça, quem estiver no campo não volte. Porque não haverá tempo para mais nada. E a pergunta então é: mas qual é o critério, pastor? Para o marido, a esposa ser separado, o pai e o filho? Qual é o critério? É esse que eu falei para vocês. Simples assim: aqueles que prestaram atenção aos avisos. Aqueles que prestaram atenção aos avisos, eles estarão preparados. Eles estarão esperando. Muito pelo contrário, eles estarão desejando. Nós desejamos ansiosamente a volta de Jesus, porque nós sabemos que neste mundo terrível, nada
deste mundo pode nos oferecer paz. Nada neste mundo pode nos oferecer esperança. Por isso a nossa esperança é a volta de Jesus. A nossa esperança, a esperança da igreja, é a volta de Cristo. E neste dia, todos colherão de acordo com aquilo que semearam. Aqueles que creram, semearam, que creram, colherão a vida eterna. E aqueles que não creram, aqueles que zombaram, aqueles que viveram ao seu bel prazer, aqueles que rejeitaram os avisos, eles colherão a perdição eterna. Isso talvez possa chocar alguém. Mas como é que Deus, como talvez aquele que pichou lá no muro que eu li, Deus manda para o inferno? Não, Deus não manda para o inferno. Se você está ouvindo esse sermão hoje, se você está ouvindo esta mensagem hoje, e eu imagino que não seja a primeira vez, este é um bom sinal de que Deus te ama, e de que Deus está mandando avisos para você, de que Deus está falando ao seu coração, que Ele te ama. Ainda há esperança, ainda há uma porta aberta, ainda há a mensagem do Evangelho, a arca ainda não foi fechada, então não ignore o aviso, Deus está preparando. E por que esses avisos continuam? Por que a mensagem continua sendo pregada? Por que a porta da salvação continua aberta? Por que o convite de Jesus diariamente é feito e ainda é válido? Se você olhar, quando a arca foi fechada, ela foi fechada por dentro. E quando a chuva começou a chegar, o dilúvio começou a chegar, eu imagino que eles perceberam, Noé estava certo. Vamos correr para a arca, vamos pedir socorro a Ele, Ele vai nos ajudar. Mas aí não houve mais possibilidades. Então, ainda hoje, há uma frase muito antiga que diz: a porta da salvação está aberta. E esta é uma frase verdadeira. Por que está aberta? Por que nós continuamos pregando? Por que Jesus continua mandando avisos? Porque Ele conhece a dureza do coração humano. Ele conhece a dormência que existe no coração humano. Isso é uma obra maligna. É o inimigo que coloca esta dormência, que coloca esta frieza, que coloca esta rejeição numa mensagem que parece dura, quando ela é uma mensagem de amor. E Jesus também sabe muito bem que há um inimigo das nossas almas, que tem artimanhas, e ele age, e ele trabalha, e o seu objetivo é sempre apagar da mente humana, apagar esta doutrina da volta de Cristo. Quantas pessoas se consolam, quantas pessoas buscam conforto para manter-se no seu pecado, para não se arrepender da sua situação, para não confessar Jesus, apenas acreditando que isso não vai acontecer. É o diabo que quer que as pessoas creiam nisso, mas a palavra de Deus é fiel e verdadeira, e Jesus prometeu que voltará, e se Ele prometeu, Ele voltará. Glória ao nome do Senhor Jesus. Nós não sabemos por quanto tempo, mas o abrigo ainda está aberto, ainda é possível correr para o abrigo. Nos dias de Noé, a arca foi providenciada por Deus. Noé apregoou, Noé convidou, Noé alertou, e as pessoas não ouviram. Hoje, esta arca chama-se Jesus Cristo, e Ele abriu os seus braços naquela cruz do Calvário, para arrebanhar, para convidar, para abraçar todos aqueles que quiserem ser salvos e perdoados. Aliás, no ato da crucificação, um homem terrível, um assassino, um bandido, um homem cruel, reconheceu o seu estado e clamou por misericórdia a Jesus. E ele ouviu de Jesus naquele momento em que ele estava morrendo: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então nunca é tarde para aceitar Jesus, nunca é tarde para reconhecer os nossos pecados, para confessarmos os nossos pecados e crermos no Senhor Jesus Cristo. A Raiz usou uma expressão aqui, né? Os meus olhos estavam embaçados. Quantas pessoas não conseguem enxergar esta realidade? Quantas pessoas são cegadas pelo príncipe deste século? É o que a palavra de Deus diz. Ele cega a mente das pessoas. As escamas estão nos olhos das pessoas e eles não conseguem enxergar. Eles não conseguem ver prazer na presença de Deus. Eles não conseguem ver prazer, esperança, alegria em servir a Deus. O diabo chega a colocar na mente das pessoas que servir a Deus é algo enfadonho, que servir a Deus é algo ruim. As pessoas são privadas, estão lá na igreja, não pode fazer nada, não pode se divertir, não pode beber, não pode fumar, não pode jogar, não pode se prostituir, não pode fazer nada. É isso que ele quer que você acredite. Porque quando você estiver no inferno, você vai
se arrepender profundamente por ter feito essas coisas e não ter ouvido a mensagem do Evangelho. Só que aí será tarde demais. Mas Jesus amorosamente diz: venha a mim todos vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele morreu naquela cruz para tirar o peso, para tirar o fardo que o inimigo colocou sobre nós, chamado pecado. Então Jesus é a única opção para a salvação. Não existe outra. Não existe, o Doni usou uma expressão hoje aqui de manhã na escola dominical, que não existe o ruinzinho e o bonzinho. Deus, o juízo de Deus virá para todos. Todos aqueles que se recolherem em Cristo, todos aqueles que escolherem estar em Jesus, eles estarão salvos. E eu quero dizer uma coisa para você, para caminhar para o final aqui. Acredite numa coisa: o preço de se chegar à eternidade sem Cristo é muito alto. Não pague para ver. Você não pode pagar este preço. Se chegar na eternidade, se você partir desta vida, ou se este evento glorioso acontecer, e você estiver sem Cristo, na eternidade, o preço é muito alto. O preço é terrível. E eu quero concluir aqui dizendo, convidando você, para pensar um pouco sobre este dia. Todos nós temos dias especiais na nossa vida. Ou dias que aconteceram e nós guardamos com carinho, com boas lembranças, ou dias que nós ainda projetamos, dias que nós aguardamos. Por exemplo, alguém pode estar aqui projetando e esperando o dia do casamento como sendo talvez o dia mais feliz da sua vida, o dia que você se casar. Talvez alguns, e eu me incluo nessa, está esperando o dia da sua aposentadoria. Eu acho que vai ser um dia feliz, o dia que eu assinar, que eu receber lá a carta do INSS, que eu estaria aposentado. Alguns talvez esperam um dia de uma viagem inesquecível, algo que você planejou, esperou, e esse dia vai chegar. O dia chegou, o dia da viagem. E muitas datas marcantes: o dia do nascimento de um filho, o dia da formatura de um filho, o dia de um casamento de um filho. São dias, são datas marcantes. São muitas as possibilidades dessas datas especiais, desses dias especiais, que nós ou guardamos uma boa lembrança, ou aguardamos com expectativa que o dia chegue. E eu quero dizer para você, que o dia da volta do Senhor deveria ser o dia mais especial aguardado por todos nós. Ele será mais especial do que o nascimento do filho, mais especial do que a formatura, mais especial do que o casamento, mais especial do que qualquer outra coisa que você tenha conquistado nessa vida. Então, guarde, espere, deseje, se prepare para este grande dia. E eu quero encerrar aqui com uma parte do que Pedro falou naquele texto que eu li. De acordo com a sua promessa, a promessa do Senhor Jesus, nós esperamos novos céus e nova terra, aonde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhe-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Essa é a nossa parte. É isso que nós devemos desejar. É isso que nós devemos esperar, porque o dia do Senhor virá. E o texto diz que virá como ladrão. Se a gente soubesse o dia que o ladrão vem, uma ocasião, nós saímos de manhã para um exame médico, 7 horas da manhã. E quando a Néia chegou em casa, 9 horas da manhã, a casa estava aberta, tudo revirado, alguém tinha entrado e levou o que pôde. Se a gente soubesse, não teria saído. Se eu soubesse, eu não teria deixado a chave onde eu deixei. Se eu soubesse, eu teria ligado o alarme. Mas aconteceu. E Jesus fala aqui, este dia será o dia como um ladrão. Ele não avisa. A palavra de Deus nos dá avisos como esse de hoje. Guarde esta palavra. Busque o Senhor. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Entregue-se completamente a Ele. Se intere das coisas do céu. Talvez alguém não se interessa porque não conhece. Não sabe o que é o céu, o que é a eternidade, o que é Deus, o que é Jesus. Não conhece o plano de Deus. Mas, se você está me ouvindo nessa noite, eu repito, é porque Deus te ama, é porque Deus quer que você saiba que o dia dele está próximo, e você poderá estar com ele na eternidade, se você guardar esse aviso. Amém? Vamos ficar em pé, eu quero orar com vocês.